Queria apresentar vocês aqui. Vou já chamar de pastor Mibson, né? Mibson, ele é formando em teologia. É meu amigo, posso dizer. Mas o principal mérito do currículo dele, para mim, é que é uma pessoa que tem se esforçado a cada dia e é evidente a seguir o exemplo de Cristo. É um cristão e, por isso, tenho certeza que nós vamos ser abençoados com as mensagens e com a palavra de Deus, né? Pela voz aqui do nosso amigo. Seja bem-vindo, Mibson, à igreja de Mundo Novo, das boas-vindas aí para você. Boa noite, povo de Deus. Que a graça, a paz e a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja presente e constante em nossas vidas. Eu fico muito grato pelo convite, pela oportunidade de estar aqui e poder compartilhar a palavra do nosso grandioso Deus. Certamente que é uma grandiosa missão para um homem pequeno e falho. Agradeço à igreja, mas de forma especial ao amigo Joab, que fez o convite. Eu estava me recordando que há 2 anos atrás nós comentávamos sobre esse momento, né, Joab, estarmos aqui, e fico muito feliz, né, porque hoje estamos juntos. Eu e minha família somos de Maracujá, e há 4 anos que Deus tem nos dado a graça de estudar no seminário da FADBA. E eu gostaria de convidá-los, nesse momento, antes de estudarmos a palavra de Deus, vamos fazer uma oração e pedirmos sabedoria dos céus, para que nessa noite o poderoso Espírito do Senhor ilumine a nossa mente, nos dê clareza sobre os propósitos, sobre a vontade do Senhor para nós, e que em nome de Jesus nós possamos seguir esses propósitos. Vou convidar você a fechar os olhos. Senhor e Santo Deus, eterno e bondoso Pai, toda honra, glória, louvor e todo reconhecimento sejam dados ao Senhor hoje e eternamente, Senhor. Nós te louvamos e agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estarmos na tua santa casa de oração. Muito obrigado porque o Senhor nos conduziu a esse momento e porque estamos reservando um tempo para o estudo da sua sagrada palavra. Por favor, bondoso Deus, que em nome de Jesus, o seu divino Espírito Santo ilumine a nossa mente, nos faça entender os propósitos do Senhor, nos dê coragem, determinação para cumprirmos fielmente com os teus desígnios. Por favor, Deus eterno, continua abençoando os jovens dessa igreja de maneira poderosa. Sabemos que essa obra é feita unicamente pelo Espírito Santo do Senhor. É o Senhor, por meio do agir do Espírito, que convida, que convence, que nos traz de volta aos pés do Senhor e do nosso Salvador. Continua conosco. Perdoa os nossos pecados. Nós oramos e agradecemos em nome e pelos méritos de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Hoje, então, é a primeira noite, né? Estaremos aqui até domingo, se Deus quiser e nos permitir, durante todas as noites, a partir das 19h30, estudamos da palavra de Deus. Então, você é muito bem-vindo, é muito bem-vinda e que bom que você escolheu estar aqui. Também dá uma boa noite aos amigos que estão nos acompanhando, tá, de casa. Que Deus abençoe você de maneira poderosa. Vou convidar a todos, nós vamos, sem mais demoras, abrir a palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo 6. E vamos fazer a leitura a partir do versículo 1. Então vou convidar você, livro de Isaías, capítulo 6. E vamos fazer a leitura a partir do verso 1. Vamos entender um pouquinho sobre a vida, sobre o chamado que o Senhor fez a Isaías. Por isso a mensagem dessa noite, ela está intitulada Chegou a Hora. Senhor, renova-me e envia-me. Então, que nessa noite nós possamos estar todos dispostos a sermos enviados pelo Senhor. Livro de Isaías, capítulo 6. Todos encontraram? Acompanha comigo a partir do versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas as suas vestes enchiam o templo.
Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. Clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoada o teu pecado. E o verso 8, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe, queridos, a visão que nós temos de Deus, ela com certeza mudará completamente a percepção de mundo que temos, a percepção de crentes que somos, a percepção das pessoas que estão ao nosso redor. E não foi diferente na vida de Isaías. A sua vida foi completamente mudada a partir daquele momento em que ele, nessa visão gloriosa, teve esse encontro magnífico com Deus. Stephen Covey, em seu livro 7 Hábitos para Pessoas Altamente Eficazes, ele nos conta um testemunho que um certo dia ele estava em um trem em Nova York, e nesse trem estava tudo muito calmo, tudo muito belo, uma tranquilidade imensa pairava sobre aquele local. As pessoas lendo os seus jornais tranquilamente, outras estavam descansando, repousando simplesmente. E havia no ar um clima de paz. Mas de repente esse clima mudou quando um pai entrou ali com os seus filhos. E de repente os filhos começaram a tirar a paciência de todas as pessoas que estavam sentadas ali naquele trem. Começou a mexer nas pessoas que estavam com o jornal. Começaram a gritar, a correr de um lado para o outro. E o pai sentado estava e sentado ficou. Não fazia absolutamente nada, ficava inerte diante daquela cena e todas as pessoas incomodadas com aquilo que estava acontecendo. De repente, Stephen diz que se aproximou daquele pai e disse: Senhor, os seus filhos estão incomodando. O Senhor não vai tomar nenhuma atitude? E aquele homem, com uma voz serena, abaixou a cabeça e disse: você tem razão. De fato, eles estão incomodando, mas acontece que nós acabamos de sair do hospital e recebemos a notícia, a minha esposa, ela faleceu, a mãe deles, e eu não sei o que fazer. E aparentemente os meus filhos também não sabem como lidar com esse momento. Como ele disse que sentou no lugar onde estava, e a partir daquele momento ele não conseguia mais sentir o incômodo causado pelo barulho das crianças. Ele disse que a partir daquele momento, quando ele teve uma visão mais abrangente sobre o que estava acontecendo, então a sua percepção do que estava acontecendo mudou completamente, ao ponto dele não conseguir mais sentir-se incomodado por aquilo que estava acontecendo. E isso nos ilustra de forma muito bem o que acontece quando nós temos uma visão ampla, uma visão clara sobre Deus, sobre quem é Deus e sobre os propósitos de Deus para as nossas vidas. E essa história é essa que nós acabamos de ler sobre a visão de Isaías.
Antes de adentrarmos um pouquinho mais sobre a história de Isaías e como a vida dele foi completamente mudada a partir desse momento, eu queria apresentar um pouquinho sobre o livro de Isaías, porque o livro de Isaías é incrível. Há detalhes magníficos e alguns estudiosos, alguns teóricos dizem que o livro de Isaías é a Bíblia em miniatura. E há algumas informações realmente muito interessantes. Veja, o livro de Isaías ele tem 66 capítulos e a Bíblia ela tem 66 livros. O livro de Isaías ele é dividido em duas grandes partes e a Bíblia é dividida também em duas grandes partes. O livro de Isaías, na sua primeira seção, na sua primeira parte, ele contém 39 capítulos. E a Bíblia, o Antigo Testamento, contém quantos livros? 39 livros. A segunda parte do livro de Isaías, ele contém 27 capítulos. E o Novo Testamento, ele contém quantos livros? 27 livros. O livro de Isaías, de fato, é incrível. Além de ser um dos profetas que mais falou sobre a vida do Messias, ele apresenta a forma do nascimento, ele apresenta sobre a unção do Messias, ele fala um pouquinho sobre a morte, sobre a ressurreição, sobre o ministério do Messias. Por isso é um livro tão grandioso e um livro que tem histórias e exemplos magníficos para a gente refletir. Eu gostaria de avançar com você e convidá-lo mais uma vez a fazer a leitura do verso 1 e 2. Gostaria que você mais uma vez abrisse a sua Bíblia. Nos diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as bases das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. Sabe, quando nós voltamos um pouquinho, os capítulos anteriores, nós vamos perceber que a igreja, ou que o povo, melhor dizendo, de Israel, estava vivendo em uma decadência espiritual, estava vivendo em um declínio espiritual. O povo estava distante do Senhor. É tanto que o capítulo 1, e eu convido você a abrir aí a Bíblia no capítulo 1, e o verso 13, capítulo 1, verso 13, nos diz assim: não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso para mim é abominação, e também as festas de lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento o quê? Um ajuntamento solene. Então, o povo estava vivendo em um declínio espiritual, como falei anteriormente. Imagine Isaías como um servo de Deus, vivenciando todo este momento. Sabe o que me chama a atenção, queridos? É que apesar de toda essa tribulação que o servo de Deus passava, no ato de maior, problema, no ato de maior dificuldade que o povo vivia naquela circunstância, Isaías ele toma a atitude de ir até o templo do Senhor, buscar sabedoria e a resposta que vinha unicamente de quem? Eu não entendo porque às vezes eu e você seguimos o oposto disso. Às vezes, quando os problemas, as dificuldades vêm e a pressão bate à porta, a nossa atitude às vezes é retroceder, é recuar. Mas a palavra de Deus, com esse exemplo, com o exemplo do servo, Isaías está nos dizendo: ei, quando os problemas batem à porta, é a Deus que você deve recorrer. Quando as dificuldades vêm e quando você não sabe mais o que fazer, quando você não tem respostas para tantas dificuldades que passa, é Deus quem você deve buscar. É no templo que você deve ir. É na presença de Deus que deve se inclinar. E essa é a postura que Isaías toma. Ele vai até a presença de Deus quando o mundo está desabando diante dele. E ele é recompensado. Imagine o privilégio que aquele homem teve.
de poder ver o Senhor em um alto e sublime trono. Imagine a visão gloriosa do Deus Todo-Poderoso que Isaías pôde contemplar. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus tem grandes bênçãos para mim e para você. Mas às vezes, para desfrutarmos dessas bênçãos, nós não podemos retroceder. Nós temos que continuar para então descobrir que mais à frente o Senhor tem essas bênçãos reservadas para mim e para você. Quando desistimos, não chegamos a desfrutar dos planos, dos propósitos que Ele já reservou, pela sua soberania, pela sua sabedoria. 3 coisas que impactam o meu coração. A primeira coisa é o que está descrita no versículo 5. O versículo 1 e o versículo 5. Como já fizemos a leitura do verso 1, vamos avançar só para o verso 5. Que nos diz assim: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram quem? O Rei, o Senhor dos Exércitos. É interessante essa informação que ele nos concede no finalzinho do verso 1, quando você compara com a informação que ele dá no início do verso... a informação ele dá no final do verso 5, e você compara com a informação que ele nos dá no início do verso 1. Porque se no início do verso 1, ele apresenta que o que estava acontecendo naquela ocasião foi no ano da morte do rei Ezequias, aproximadamente 740, então ele diz, o rei morreu, não tem ninguém assentado no trono, mas ao mesmo tempo ele nos diz, eu vi o Senhor dos Exércitos, e ele estava assentado aonde? Num alto e sublime. O rei humano tinha deixado o trono, mas o rei celestial, ele continuava imperando no seu trono. O povo de Judá vivia ameaças e medo contra o reino da Síria. E obviamente que com a morte de um rei, o povo fica mais suscetível a um ataque. Mas aqui o Senhor está dizendo assim, ei Isaías, eu continuo no trono. Eu, o Senhor dos Exércitos, continuo no controle de tudo. Às vezes nós nos fazemos a seguinte pergunta: aonde está Deus quando as coisas difíceis acontecem em minha vida? O pastor Bulhon, ele conta uma experiência como essa, que um dia no final de um sermão, uma irmã lhe abordou e falou, pastor, aonde estava Deus quando o meu filho foi morto? E o pastor diz assim, irmã, ele estava no mesmo lugar quando o seu único filho, Jesus Cristo, estava morrendo por mim e por você. Queridos, o fato de estarmos passando por momentos de aflição, de tribulação, não muda o fato de que Deus continua no alto e sublime trono, que Ele continua reinando e que Ele continua guiando e conduzindo todos os nossos passos e os nossos planos. Deus continua no controle da sua vida, não duvide disso. Deus continua sendo Deus, continua reinando na sua vida, na sua casa, no seu trabalho. Deus continua contigo, não duvide disso em momento algum. E não deixe as dificuldades e os problemas fazer você pensar diferente disso. Deus é contigo. E essa o primeiro resultado que impacta o meu coração de maneira poderosa. É o fato de Deus continuar no seu trono, mesmo diante de momentos difíceis. Ele continua sendo Deus, Ele não mudou. Mas a segunda informação que eu recebo, o segundo resultado desse grandioso encontro que Isaías teve com o Senhor, é a percepção que ele teve dos seus pecados. Ele se aproxima de Deus e ele diz assim, diante da santidade de Deus, onde os anjos estão cantando, Santo, 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 ele diz assim, ai de mim. Olha comigo o capítulo 5 e o verso 8. O título diz assim, Ais contra os perversos.
O verso 8 nos diz: ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar. Avança para o verso 11, diz assim: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice. Avança comigo para o verso 18, que diz assim: ai dos que puxam para si a iniquidade. Avança comigo para o verso 20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe amargo por doce e doce por amargo. Verso 21. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes ao seu próprio conceito. Verso 22. Ai dos que são heróis para beber vinho e valente para misturar bebidas fortes. E o profeta do Senhor, ele está fazendo várias repreensões para o povo. E ele diz, ai daqueles e ai daqueles outros. Mas quando ele tem um encontro e quando ele tem uma visão clara do Senhor, do grandioso Deus, ele diz, ai de mim. Ele não enxergava tanto os erros que havia no outro, mas senão ele enxergava agora os seus próprios defeitos. Ele enxergava os seus próprios pecados, ao ponto dele dizer, coitadinho de mim, ai de mim, o que será de mim agora? E eu vou dizer para você que todas as vezes que nos aproximamos de Deus, vai ficar mais clara a nossa pecaminosidade. Todas as vezes que nos aproximamos de Deus, porque nós equiparamos, nós comparamos a santidade dEle, a soberania e tudo o que Ele é. E quando fazemos esse contraste, quando o Espírito Santo nos conscientiza da santidade de Deus e reflete sobre nós, nós dizemos assim, coitadinho de mim. E foi esse momento que Isaías vivenciou. Anteriormente, talvez ele se preocupasse mais com os erros dos outros, com os erros alheios. Mas quando ele tem esse contato com Deus, então ele reflete sobre si mesmo e a sua experiência com Deus, e ele diz assim, eu estou em dívida. Será que às vezes não fazemos de maneira semelhante também? Será que às vezes não somos tentados, eu não sou tentado, a olhar para o erro do meu irmão? Porque veja, se eu aponto o erro da minha esposa, obviamente que eu saio de cena e todas as pessoas agora começam a pensar no erro da minha esposa e não em mim. Mas se alguém aponta para os meus erros, então aquela pessoa que me apontou, ela vai sair de cena. E agora todos estarão olhando diretamente para mim, para os meus erros. Então, às vezes, o apontar é uma forma, às vezes o apontar é uma forma de eu tentar esconder os meus próprios erros e os meus próprios defeitos. Mas a grande questão é que diante de Deus nós não podemos fazer isso. Diante de Deus fica muito claro a nossa dívida com Ele. E o profeta clama, coitadinho de mim. Mas o que me chama a atenção e impacta ainda mais o meu coração é porque todas as vezes que Deus conceder para você essa consciência, agradeça. Todas as vezes que você tiver essa percepção, ore ao Senhor e agradeça a Ele por isso. Porque é Deus demonstrando a sua graça, é Ele querendo nos conduzir para os caminhos corretos, para os caminhos que agradam a Ele. Veja, se o Senhor não nos alertasse ou não revelasse o erro que há em nós, então nós continuaríamos caminhando para um caminho de morte, certamente. Mas também todas as vezes que Ele nos mostra o seu erro, os nossos erros, Ele não nos deixa sem esperança. Porque olha o que acontece logo em seguida. Volta comigo para o verso 6 agora. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com a tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi o quê? E perdoado os teus? Glória a Deus!
Porque esse é o objetivo do Senhor, é nos purificar, é nos lavar, é nos perdoar. E todas as vezes que diante dele eu tenho consciência e confesso os meus pecados ao Senhor, 1 João, capítulo 1, verso 9, nos diz que ele vai fazer o quê? Nos perdoar. Capítulo 2 e o verso 1, ele diz: filhinhos, essas coisas eu escrevo para vocês, para que vocês não pequem. Mas se todavia alguém pecar, nós temos um advogado. Quem é ele? Jesus Cristo. E eu gostaria de convidar você a ver mais um texto comigo, que se encontra em Miqueias, capítulo 7. Miqueias, capítulo 7. Porque o que o Senhor está apresentando aqui para Isaías não é apenas os erros dele, mas o que o Senhor mais quer evidenciar é a graça. O que o Senhor mais quer evidenciar é a redenção, é a salvação, é a purificação. É isso que o Senhor quer deixar evidente aqui com o seu servo. Miqueias capítulo 7, verso 19. Miqueias capítulo 7 e o verso 19 nos diz o seguinte: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Deus é maravilhoso, queridos. Olha que mensagem sublime. O texto nos deixa bem claro que o Senhor pisará o quê? O que ele vai pisar? As nossas iniquidades. O texto não diz que ele vai pisar o pecador. Ele não diz que vai pisar em mim ou em você. Ele diz que despreza e pisa as nossas iniquidades. E quanto a mim e a você, o texto nos dá uma informação. Tornará a ter compaixão de nós. Ao passo que Deus se aborrece do pecado, Ele ama a mim e a você que somos pecadores. Por isso que o texto deixa bem claro, Ele vai tornar a ter compaixão de mim e de você. A história de Isaías é uma história surpreendente para deixar claro para mim e para você o propósito de Deus em nos santificar. A partir do momento que entramos em contato com Ele, que temos essa visão ao seu respeito. E eu gostaria de finalizar apresentando o terceiro resultado que acontece na vida desse servo. O terceiro resultado que acontece na vida desse homem de Deus. A partir do momento em que ele recebe, os seus pecados são perdoados. Então o Senhor faz uma pergunta: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E o profeta dá uma resposta. E eu queria que fosse a sua resposta nessa noite. Por isso eu vou repetir mais uma vez o texto. E eu queria que a sua resposta fosse a mesma resposta que o profeta deu diante da presença do Senhor. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Qual foi a resposta do profeta? Amém. Louvado seja o Senhor. Que de fato esse seja o propósito do seu coração todos os dias. Sabe por quê, queridos? Porque quando nós somos resgatados, quando Deus, com a sua misericórdia, com a sua graça, quando Ele nos tira do nosso lamaçal de pecados, quando Ele nos lava e nos purifica, e quando mais uma vez voltamos a sentir a alegria da salvação que tanto Davi falou, é algo tão maravilhoso, tão sublime, que não vamos querer guardar só para nós. Talvez por isso o profeta falou com tanta firmeza: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim.
Lembra, o povo estava vivendo em um declínio espiritual, distante do Senhor. Isaías tem encontro com aquele que transforma a sua vida, lava os seus pecados, muda-o por completo. Certamente que ele imaginou no povo, certamente que ele imaginou aqueles que precisavam passar por essa mesma experiência, precisavam voltar a sentir mais uma vez a alegria da salvação, a alegria da presença de Deus, a paz do perdão. Ei, não guarda essa experiência só para você não. Se coloca nas mãos do Senhor dia após dia. Diante dele rasga o seu coração e diga: Senhor, eu estou aqui. Usa-me. Com as minhas limitações, com os meus defeitos. Muda a minha vida, Senhor. Existem orações que o Senhor nunca diz não. Essa é uma delas. É oração por renovo, é oração por restauração. Você está disposto a fazer essa oração nessa noite? Em seu coração há um intenso desejo de ser usado por Deus. Estar na presença do Senhor é a resposta. Que a partir desse momento possamos sair daqui certos de que estivemos na presença do Senhor, como esteve o profeta. Que possamos sair daqui certos dos nossos pecados lavados, perdoados, purificados. E que possamos sair daqui como espírito missionário, em dizer: Senhor, me use para a sua obra. Sabe, queridos, todas as vezes que eu sou chamado a pregar, a anunciar o Evangelho, o Espírito Santo me impacta com uma certeza muito forte. É a certeza de que eu não mereço. Apocalipse nos diz que o Evangelho é eterno. E o Evangelho é eterno porque Jesus é o próprio Evangelho. É o que Paulo vai dizer na carta aos Romanos, no capítulo 1. Eu não mereço. Eu não mereço fazer parte disso. Você não merece. Mas Deus te concede esse privilégio gratuitamente. Por isso, não desperdice esse grande privilégio. Abraça com todas as forças. Deus é eterno. Santo, santo, santo és tu, Senhor. Somos um povo de impuros lábios. Somos falhos, Deus. O Senhor conhece o nosso ser, o Senhor conhece o nosso coração. Mas há esperança em nós. Porque a tua palavra nos diz que aonde habitou o pecado, superabundou a graça. Há esperança em nós, porque o teu Filho nos purifica e nos perdoa de toda a nossa iniquidade. Há esperança em nós, porque o Senhor nos habilita para toda boa obra e todo dom perfeito. Por isso, Deus, em meio aos desafios, nós não queremos retroceder. Em meio às dificuldades da vida, nós queremos continuar vindo à tua presença e colocar a nossa vida e tudo o que somos e temos no altar e na presença do Senhor, reconhecendo que precisamos desesperadamente de ti, poderoso Deus, que o Senhor é o nosso refúgio, és tu a nossa fortaleza, socorro bem presente no momento da adversidade. Perdoa-nos, lava-nos, purifica-nos, nos conduz em paz aos nossos lares, certos do teu perdão, pelo nome e pelos méritos que há em Cristo Jesus. Amém. Mais importante que sonhar é entender teus planos, teus sonhos realizar. Hoje em espírito e verdade nós te seguiremos,
sem olhar para trás. Então chegou a hora de unirmos a voz e o coração pulsar ardente em teu amor. Nos rendemos, nos rendemos. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso louvor, meu Senhor. Em ti a vitória, sem temor, a ti damos glória. Chegou a deixamos tudo para trás, temos novo rumo, verdadeira paz, e não podemos nos calar. O evangelho ao mundo devemos proclamar. Então chegou a hora de viver a missão e sem temor levar ao mundo o teu amor. Sem demora, sem demora. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso louvor, meu Senhor. Em ti a vitória, sem temor, a ti damos glória. Glória, glória, aleluia. Nosso Rei em breve virá, Ele em breve virá. Glória, glória, aleluia. Vem e reina neste lugar, reina neste lugar.